Olá, eu sou Jair Garcia Júnior e hoje nós teremos uma live aqui, uma conversa com o nutricionista Emílio Lima, que atende em consultório, nutrição clínica, nutrição esportiva, e nós vamos conversar sobre dietas, sobre a preservação, a manutenção da massa magra, para quem faz dieta principalmente, sobre alimentação para quem pratica exercícios, uso de suplementos também, várias informações sobre nutrição aplicada. A alimentação e o exercício têm sido colocados como fatores fundamentais para a saúde. E nós vamos falar sobre isso, É um assunto muito extenso, com muitas informações, que todos têm à mão hoje no celular, nas redes sociais, no Google, em livros online também, e nada como as informações de um profissional que estudou bastante sobre esse assunto, aplica isso. Vocês vão ver que ele já aplica em si mesmo, porque ele, além de cuidar da saúde, ele pratica atividade física. Então ele vai comentar com vocês que já testou algumas dietas, já sabe o que pode dar errado com as dietas, o que pode dar certo com as dietas. Então o que ele prescreve, ele adequa, de acordo com as condições do paciente, os objetivos do paciente, como a pessoa pode se alimentar, ele vai adequando os alimentos para fornecer todos os nutrientes que a pessoa precisa, de acordo com o objetivo, para manutenção da saúde, para melhorar o desempenho, para ganho de massa magra, ganho hipertrofia muscular, definição muscular, seja o que for, ele adapta, de acordo com as possibilidades da pessoa também. Porque tem dietas que nós conseguimos seguir, a dieta ideal. Qual que é a dieta ideal? Existem dietas boas, mas a dieta ideal é aquela que serve para você, que você consegue seguir, você consegue manter a dieta, por um tempo que não seja finito. Que é um erro muito comum de quem começa a fazer uma dieta porque está com excesso de peso ou porque quer melhorar a saúde. Um erro muito comum é pensar que para começar e um dia também para terminar. A dieta até pode sofrer alguns ajustes, mas ela tem que seguir. Olha o Emílio aí, conosco. Boa noite, Emílio, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bem. Estava explicando aqui, comentando algumas coisas sobre a sua prática, adiantando. Agora, para começar, antes de começar a nossa conversa, deixe-me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Jair Garcia Júnior, eu sou professor de nutrição, de bioquímica do exercício, de fisiologia, aqui da Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, formado em educação física, e o Emílio é formado, a primeira formação dele foi em engenharia de alimentos, é um engenheiro, e achou necessidade de aprender um pouco mais sobre a nutrição, engenharia de alimentos é um curso que deve ter um pouquinho de nutrição, eu não conheço exatamente a grade, mas ele sentiu a necessidade de aprender um pouco mais, e daí fez a segunda graduação, que foi em nutrição, E como ele é praticante, vocês podem até ver o físico dele aí, pelo menos o ombro dele, ele é praticante de musculação há muitos anos, Então ele aplica, já fez, como eu disse, já fez teste com algumas dietas para ver qual que era melhor para ele e também para ele conhecer as dietas, quais os efeitos que podia ter a dieta, uma autoaplicação, vamos dizer assim, ele fez. E hoje nós vamos conversar sobre dieta, sobre ganho, perda de massa magra, manutenção da massa magra, Nós temos visto aí nesse período da pandemia, aí de já 14, 15 meses, que as pessoas que têm massa magra
ou seja, músculos e músculos ativos, correm menos risco com essa infecção da Covid, né? Então vamos falar sobre isso. Você entra numa dieta, né? Você pode entrar numa dieta, perder gordura, mas perder também sua preciosa massa magra. Isso não deve acontecer. Então, para começar a nossa conversa, para o Emílio dar o boa noite dele aí para todos e começar a passar informações para nós. Emílio, você deve receber aí no seu consultório muitos pacientes que já fizeram outras dietas, seja por conta própria ou com outros profissionais, eventualmente, né? O que você pode dizer sobre os principais erros que as pessoas cometem quando fazem uma dieta? Bom, bacana. Os principais erros que o pessoal geralmente comete, que eu mais vejo, é fazer um déficit calórico muito agressivo. Ou seja, nós nutricionistas geralmente deixamos ali na faixa de 300, 400, 500, 600 calorias, vamos dizer, o máximo ali. E eu já cheguei a pegar muitos pacientes que comiam, por exemplo, que deveriam comer para emagrecer 1.500 calorias, comendo 900, 800. Ou seja, o gasto energético total da pessoa girava ali em cerca de 1.800, 1.900 calorias. A pessoa estava comendo 1.000 calorias a menos do que ela deveria. Então, esse creio eu seja o maior erro. E aí é o que muita gente às vezes chega e fala assim, poxa, a quantidade de comida que você passa para mim, eu não vou emagrecer. Aí eu digo, vai sim. Aí a pessoa fala, nossa, eu nunca comi tanto e ao mesmo tempo emagreci. Então, por quê? Porque ela não estava comendo a quantidade de calorias que ela devia, nem o mínimo do mínimo. Porque nós precisamos ter uma quantidade mínima de caloria para a gente manter todo o nosso sistema funcionando. Coração, rim, pulmão, sistema sanguíneo e etc. Então, isso demanda calorias. Então, se a gente não dá essa caloria para o nosso organismo tende a fazer o quê? Reduzir o metabolismo, economizando a perda de gordura para manter justamente esses órgãos funcionando. E aí, a manutenção dessa gordura, ela acontece principalmente quando a pessoa, no final de semana, vai e fala assim, mereço, comi a semana inteira pouco, passei fome, sábado come. Quando ele come essa quantidade a mais, o corpo estrategicamente guarda a gordura, porque o que o nosso corpo pensa? Pô, semana que vem ele vai querer fazer a mesma loucura de novo. Então ele guarda gordura. Então a pessoa, mesmo comendo pouco, não emagrece, muito pelo contrário, às vezes até acumula gordura. Então, e as pessoas que estão nos assistindo aqui vão ver depois essa nossa conversa. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer por si mesma, né, em casa, né? Talvez ela não saiba se ela está com a dieta adequada ainda, precisa começar a tomar alguma atitude para começar a diminuir um pouco a gordura, se estiver em excesso. E o que ela pode fazer? As recomendações que ela pode fazer antes mesmo de procurar um profissional, que é o ideal, é claro. Mas o que ela poderia fazer antes de procurar o profissional? Para começar a dar um início nessa dieta aí, O principal que eu acho, principalmente a pessoa saber se ela está pronta para isso. Então, o principal, já ir substituindo comidas altamente gordurosas, frituras, por alimentos mais saudáveis, já ir trocando refrigerante por algum suco, posteriormente já ir tentando retirar sucos e outras coisas junto com a alimentação. Então, tentar retirar o álcool da alimentação do seu dia a dia, tentar reduzir o café aí para umas 2 xícaras por dia, tentar retirar o açúcar todo do dia. Então, esses pontos são os pontos assim que já vão trazer muitos benefícios para a pessoa, muitos benefícios até estéticos, né? E ela já vai conseguir ter uma melhora, né? E até porque isso daí já vai trazer ela mais adequada ao nutricionista. Então, eu gosto de dizer para os pacientes assim, quando ele faz essas adequações, ele já ganha tempo e economiza dinheiro. Porque o que ele ia passar, às vezes, comigo uns 3, 7 meses, ele vai passar menos, porque essas adequações ele já fez. Então, o básico ele já fez. Aí ele já entra comigo com mais avançado, né? Então, ele deixa de perder tempo comigo, deixa de perder dinheiro. Perder dinheiro não, deixa de gastar dinheiro, né? Porque perder não perde, porque é um investimento que tem retorno, e um retorno muito... é um investimento na saúde isso, né? Procurar um profissional de nutrição, um professor de educação física, um médico até, em alguns casos, é sempre um investimento em saúde, né?
Então, pelo que você disse, a questão é tirar as coisas dispensáveis, né? Que é o açúcar, principalmente. Todos os alimentos, bebidas que têm açúcar, você tirar, não farão falta, né? Em termos de energia ou em termos de nutrientes, e você já consegue uma redução aí, especialmente para quem consome muito açúcar ao longo do dia, uma redução significativa. O Dr. Flávio Porto, aqui, que é um cirurgião aqui da cidade, nosso amigo também, e está sempre estudando, além da área dele, ele perguntou sobre a cetogênese, né? Você faz uma dieta muito restritiva, assim, que é uma dieta já bastante estudada, é uma dieta que os pesquisadores chamam de dieta de restrição calórica severa, né? Tem até uma sigla em inglês. Essa dieta já foi muito estudada e é uma dieta que tem um padrão cetogênico, né? Como falta energia, falta carboidrato, o fígado começa a produzir corpos cetônicos, que é um tipo de combustível de emergência, vamos dizer assim, né? Está faltando glicose, ele produz. A produção de corpos cetônicos em si não tem uma vantagem, é uma questão de segurança para o corpo, né? Que ele percebe que está faltando energia, ele transforma parte da gordura em corpos cetônicos, né? Alguns especialistas consideram que isso é uma vantagem, né? Parece ser uma vantagem em algumas doenças, mas para uma pessoa saudável mais um mecanismo de segurança apenas. E daí, a pergunta aqui também, nós vemos muitas dietas que há uma alteração do padrão, né, das proporções dos nutrientes, né? Então, nós temos nutrientes energéticos, para quem não sabe, o carboidrato, gordura e proteína são nutrientes que contam como energia quando nós consumimos e no nosso corpo, né? Então, existe um padrão, né? Um percentual desses nutrientes, e daí é claro que entram os outros que não são energéticos, como os minerais, vitaminas, fibras, etc. Na sua prescrição, quais são essas proporções, Emílio? Quanto, em média, tem numa dieta que você prescreve de carboidrato, gordura, proteína? Certo. Geralmente, depende muito do físico da pessoa, do percentual de gordura que ela tem, depende muito da massa magra que ela tem. Então, quanto mais gordura a pessoa tem em relação a percentual de gordura, necessariamente eu vou precisar aumentar mais a quantidade de proteína, basicamente diminuindo a quantidade de carboidrato. Então, basicamente funciona assim. Então, eu faço uma dieta geralmente para obesos, com hiperproteica, né? Não fugindo dos padrões normais que os estudos mostram, mas eu aumento um pouco a proteína e diminuo um pouco do carboidrato, né? Então, geralmente, quando é muito obeso, obesidade grau 3, por exemplo, eu chego a colocar 38% de proteína, ali na faixa de 33, 35% de carboidrato e 20 a 23% de gordura, né? Eu trabalho nessa faixa. Já quando a pessoa já está com um corpo normal, basicamente, e ela quer perder pouca gordura, eu trabalho ali na faixa de 28, 27 ali, por cento de proteína. Quando ela uma pessoa que treina, principalmente, eu já deixo o carboidrato na faixa de 47, 40 a 50, e já trabalho com uma gordura de 20 a 25, ali, depende muito da pessoa. E quando a pessoa é uma pessoa que treina, que já tem uma quantidade de gordura baixa, etc., eu deixo ali na faixa de 17, 16 a 18% de proteína, se a intenção dela é o ganho de massa magra. O carboidrato é em torno de 55 a 60 e a gordura de 20 a 25 também. Esse é o padrão mais comum da dieta, né? Você altera a proteína e o carboidrato quando precisa haver um ajuste aí no peso corporal da pessoa. E você acha que faz diferença? Você acabou de falar que é recomendável tirar o açúcar, mas tirar o carboidrato, os alimentos que têm o amido, né, tais como o arroz, o próprio feijão, batata, mandioca, farinhas, etc.
Você acha necessário tirar também esses alimentos, fontes de amido, que é um tipo de Certo? carboidrato? Certo. Não, de maneira nenhuma. O carboidrato ele é uma fonte muito importante de energia para o nosso corpo. Tem uma frase que é bem conhecida que diz que a gordura queima na chama do carboidrato. Então, o carboidrato ele tem uma total importância ali. Eu não retiro de jeito nenhum dos meus pacientes. Chegam pacientes para mim e falam assim: Nossa, vou poder comer arroz? Eu falo, vai poder comer arroz, vai poder comer feijão. E a pessoa fica muito feliz, extremamente feliz. Eu falo que só ali da felicidade dela, ela já vai ter sucesso dentro da alimentação, porque é impressionante o que as pessoas vêm passando com restrições absurdas. E quando eu passo o cardápio, a pessoa fica feliz com o cardápio. Isso é muito bom. Até um pãozinho você libera? Até um Até pãozinho? quando eu libero o pão, a pessoa fala: Meu, vou poder comer pão, faz tanto tempo que eu não como pão. Eu falo: Meu Deus, caramba, o que você está passando, né? E assim, as pessoas elas têm uma falsa, tem uma ilusão ali em relação à restrição do carboidrato, né? Porque quando você restringe o consumo de carboidrato, naturalmente você faz o quê? Você diminui a absorção, você diminui o consumo de carboidrato, diminui a consumo de glicose, a quebra por glicose. Consequentemente, você diminui a produção de glicogênio, você diminui a ida de glicogênio para dentro do músculo. Consequentemente, cada molécula de glicogênio leva 2 moléculas de água. Então, isso tem peso. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas: você quer perder peso ou você quer perder gordura? Porque perder peso, você perde com a dieta com restrição de carboidrato, uma low carb, uma cetogênica. Mas você vai perder peso, não necessariamente gordura, porque o seu músculo vai ficar flat, que a gente fala, e vai murchar. Isso daí vai diminuir o seu peso corporal. Mas eu já tive pacientes de chegar e falar assim: caramba, eu tô com 60 quilos, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 55. Eu falei: porque quando você tinha 55, você depletou sua massa magra. E agora você tem massa magra. Por isso você tá com esse corpo mais bonito de se olhar no espelho. Então eu sempre falo para meus pacientes: não se baseie na balança. Se olhe no espelho, se sinta feliz, se sinta. Então, assim, às vezes o paciente chega e fala assim: quanto eu vou ter que perder? Eu falei: não sei. Simplesmente eu não sei. Você vai se olhar no espelho e você vai falar para mim quando você estiver feliz. Não sou eu que vou te ditar quanto você tem que perder. Vamos perdendo gordura. E aí, na hora que você estiver feliz, beleza. Para os profissionais, assim, o nutricionista, o professor de educação física que faz avaliação na academia, por exemplo, o personal trainer, o peso realmente não é importante. Você pode ter um peso que você calcula. Eu tenho um peso, por exemplo, que calculo o meu IMC dá um pouco acima de 25, então eu seria considerado sobrepesado. Mas quando eu vejo o meu percentual de gordura, não está tão alto assim. Então, a questão do peso, né, que os leigos às vezes consideram muito, costumam se pesar, às vezes diariamente, né, então, a obsessão pelo peso, né, o peso não quer dizer muita coisa, né, porque depende da qualidade, da composição desse peso, né, quanto de peso é massa magra, quanto de peso é gordura. Mas antes de entrar nesse assunto da massa magra, né, daqui a pouco nós vamos entrar. Só uma complementação: quando nós falamos da dieta muito restritiva, aí, né, com severa restrição, né, é claro que, além da restrição de energia, como a quantidade de alimento que a pessoa come é pequena, né, é restrita, né, faltam também os micronutrientes. Eventualmente pode faltar fibra, pode faltar ferro, zinco, vitamina C, vitamina E, etc. Bom, 2 perguntas. Existe algum caso que você recomendaria essa dieta? E a segunda pergunta: esse tipo de dieta requer realmente uma suplementação, não é isso? Para a pessoa, além de perder gordura, massa magra, não ficar também desnutrida, não é? Seria algo assim? Sim, o que acontece? A gente começa a perceber que quanto menor o paciente, né, e ele está em sobrepeso apenas, não está em obesidade, a quantidade de comida que eu preciso dar para ele é menor. Consequentemente, ele não consegue atingir as quantidades mínimas de micronutrientes que ele precisaria. Então, em alguns casos, eu preciso passar. Assim como, em alguns casos, eu preciso passar alguns suplementos como correção. O que eu faço? Sempre quando o paciente chega no meu consultório, eu faço uma avaliação. Na verdade, eu peço antecipadamente para ele que ele responda um questionário onde nele me fala quais são os últimos sintomas que você sentiu nos últimos 30 dias.
E a partir disso, cada sintoma me passa uma falta de algum nutriente ou outro. Quando eu faço a junção de todos os sintomas que a pessoa sentiu, eu começo a analisar a falta, a carência de vários nutrientes ali, ou às vezes pouco, depende de quando a pessoa respondeu. E aí eu já vejo uma necessidade de colocar alguma coisa para a pessoa já dar uma reanimada, né? Para melhorar o sistema do corpo dela. Enfim, mas, infelizmente, hoje a nossa agronomia, desculpa, infelizmente nossos alimentos eles não conseguem trazer toda a quantidade de nutriente necessário. Por quê? Porque a nossa questão da agricultura melhorou muito em relação à velocidade de produção de alimentos. Logo, não é possível que esses alimentos retirem da terra a quantidade necessária desses nutrientes e nem consigam fazer a composição deles. Então, hoje, uma alimentação de 1980, por exemplo, em que tomate, cenoura, abobrinha, etc., conseguiam trazer uma quantidade X de micronutrientes, hoje os alimentos não conseguem trazer essa quantidade. Por isso que nós temos muitos alimentos fortificados no mercado, que é justamente para poder compensar isso daí. Porém, quando eu faço o cardápio da pessoa, eu tento usar o mínimo possível de micronutrientes, né? O que eu preciso, às vezes, usar, que eu vejo que o pessoal está mais carente ali, e principalmente é difícil a alimentação conseguir bater 100% dele, é o que? Zinco, magnésio, que é o que mexe muito com o estresse, produção de hormônios, que é o que eu vejo que o pessoal está mais não tem mais dificuldade. E a questão assim do ômega 3, que é muito difícil a pessoa poder comer peixe todo dia, peixe do mar, né? Pessoas confundem muito comer peixe, que é assim, eu tô comendo tilápia. Tilápia não tem ômega 3 porque ela não é um peixe do mar. E o peixe do mar é aquele peixe que tem aquela camada de gordura por causa do frio e acaba fazendo com que nessa camada de gordura tenha um ômega 3, né? Então esse que é o maior problema ali. Então eu preciso, às vezes, falar para a pessoa, toma ômega 3 e etc. Certo. E daí tem dois componentes dos alimentos aí, que são alimentos comuns na nossa mesa já há muito tempo, e nesses últimos anos eles foram acusados de vilões da nossa dieta, né? Que são o glúten e a lactose, né? O que você teria a dizer sobre o glúten e a lactose? Eu preciso tirar o glúten da minha dieta, parar de tomar leite, comer queijo? Vai fazer bem para mim ou não? Isso daí é um outro mito. Na verdade, as pessoas elas tentam encontrar em alguns alimentos o que é vilão e o que é salvador. Então, geralmente o que eu mais encontro é assim, cara, o que eu preciso tomar para emagrecer? Né? Então, a pessoa não pensa assim, o que eu preciso mudar na minha vida para emagrecer. Né? A pessoa fala, o que eu preciso parar de comer para emagrecer? Eu falo, não é o que você precisa parar ou o que você precisa comer. É a quantidade do que você vai precisar comer de cada coisa. E assim, essa questão da lactose, eu tenho muitas pessoas chegam e falam que cortaram, por exemplo, por conta própria, lactose, glúten, etc. E eu falo, não precisa disso. Você não é uma pessoa que tem uma alergia, que você é, às vezes, uma doença que tem a doença celíaca, não precisa, né? Em relação à lactose, o que acontece? Nós temos, às vezes, uma intolerância à lactose porque o nosso corpo produz uma enzima chamada lactase. A lactase é a que quebra a lactose, né, para a gente poder fazer a absorção dela. Porém, quando você fica um período de tempo sem o consumo de leites e lácteos, você faz com que seu corpo pare de produzir essa lactase. Consequentemente, você acaba, quando retoma o consumo de leites e derivados, você acaba tendo um certo desconforto. Mas isso é questão de 1, 2, 3 dias, você já volta ao normal. Né? O seu corpo produz a lactase, nosso corpo é muito inteligente, então ele não vai ficar produzindo algo desnecessariamente. E aí, quando a pessoa tem uma alergia à lactose, aí sim, isso daí precisa ser diagnosticado por médico, por exames de pele, por exames de sangue, para detectar realmente essa alergia. E aí sim a pessoa precisa cortar. Mas em caso de intolerância ali, precisa só reduzir, não precisa cortar. E isso não vai estar diretamente relacionado a emagrecimento ou à estética. Né? O que eu vejo que muitas pessoas também chegam no consultório falando assim, quando eu como pão, eu me sinto estufado. Quando eu parei de comer pão, eu emagreci. Mas aí que tá, às vezes a pessoa parou de comer 2 pães franceses ali para comer uma fruta. Então, consequentemente, ela vai emagrecer, porque a quantidade calórica, a qualidade do produto mudou, né, do alimento. Então, ela vai conseguir. Então, a doença celíaca, que muita gente confunde, é assim, é uma deficiência que nós temos na parede do nosso intestino,
são microvilosidades que a gente chama, que ela permite que a proteína entre, o peptídeo, o macropeptídeo entre por inteiro dentro da absorção, né, dessas paredes. Não precisando quebrar ela. Então, isso é uma deficiência, fazendo com que nós tenhamos alguns problemas como doenças autoimunes e várias outras complicações, como diarreia, dores abdominais, vômito e etc. Porém, as pessoas confundem um pouco com essa questão de intolerância. Então, a intolerância é as pessoas que elas têm ali muitos sintomas parecidos, exceto a questão da doença autoimune, porém, o organismo dela ainda quebra o macropeptídeo para ser absorvido. Então, é mais uma questão de adaptação. Porque o que eu mais tenho também é a pessoa fala assim, pô, eu parei de comer glúten. Aí eu pego o questionário da pessoa para ver, a pessoa toma cerveja, a pessoa come outros alimentos, ela só parou com o pão. Então eu falo assim, não, você não tem uma intolerância ao glúten, você não parou de comer pão porque você sentiu que o pão estava se estufando, às vezes por conta da fermentação, às vezes por conta da digestão daquele pão. Eu, por exemplo, se eu comer um pão francês antes de ir para academia, eu morro de azia na academia. Então eu não posso comer pão francês antes de ir para academia. Uma azia tremenda, sensação de estufamento, não rola. Então, é uma questão de você, às vezes, ter sentido alguma coisa e falar, meu, é isso que está me atrapalhando. E não é bem assim, né? Ah, ótimo. Então, nós precisamos verificar se nós temos essa intolerância, nós temos algum tipo de alergia aos alimentos, e não sair tirando, excluindo os alimentos aí, sem uma avaliação realmente mais balizada, vamos dizer assim. Sim, O Walter, pode falar. se você perceber que tem alguma intolerância, por exemplo, ao glúten, e está sentindo que isso está muito forte, vá ao médico antes de fazer qualquer alteração, porque ele precisa diagnosticar, fazer exame sorológico para saber se realmente você está com a doença celíaca. Se você tem essa doença celíaca e você para de comer o glúten, o seu intestino ele volta a ter as microvelocidades normais e acaba mascarando o problema. E aí você vai no médico e não descobre. Então, não faça isso. Sentiu sintomas relacionados à doença celíaca, vai ao médico, ele vai analisar e vai falar, não, você tem e você vai ter que parar com o glúten. Ou não, você só tem uma intolerância, vamos trabalhar só uma redução, uma restriçãozinha leve. O Walter, que está nos acompanhando, é nosso amigo também, e é corredor, os 5 a 10 quilômetros são garantidos todo dia, né? E ele está perguntando do papel das frutas como sobremesa, né? E as pessoas que têm o costume de comer uma sobremesa, né, após o almoço, após o jantar, e quando nós vamos no restaurante tem a mesa dos doces e a mesa das frutas. É difícil resistir à mesa dos doces, né? Mas nós deveríamos comer frutas, né? Porque tem algumas recomendações, aí, algumas dietas meio suspeitas também que dizem que você não pode misturar frutas com os outros alimentos, esse tipo de coisa. A fruta é uma boa sobremesa? Sim, a fruta é uma ótima sobremesa, principalmente se ela for uma fruta cítrica, né? Porque algumas frutas, elas até melhoram a absorção de vários nutrientes que você comeu durante o almoço ou durante o jantar. Um grande exemplo é as vitaminas C, a vitamina C, né? Então, das frutas cítricas, que aumenta a absorção do ferro no organismo. Então, elas têm o seu papel ali de grande importância e, principalmente, elas são as maiores carregadoras de micronutrientes, né? Que nós chamamos eles de fitoquímicos, né? Então, a gente precisa ingerir muito mais do alimento, esses fitoquímicos, do que diretamente uma cápsula. Então, eu acho muito mais importante as pessoas fazerem o consumo de frutas, legumes, verduras, etc., e na questão de aliviar a vontade de doce, sim, é super importante. Faz total sentido, ajuda muito, principalmente porque o consumo do açúcar, ele faz com que o nosso organismo aumente a proliferação de bactérias que gostam de açúcar. Então, quanto mais bactérias que gostam de açúcar você tem no organismo, mais vontade de açúcar você vai ter. Então, essas pequenas substituições que você vai conseguindo fazer por frutas e outros alimentos, você vai diminuindo essa carga bacteriana que gostam do açúcar e, consequentemente, reduzindo cada vez mais sua vontade de comer doce. Até que chega um ponto que as pessoas falam, nossa, não tem mais vontade de comer doce? É porque ela foi fazendo essas adequações.
E essas fibras que estão presentes nas frutas normalmente são um alimento para as bactérias boas lá da nossa Exatamente. microbiota, né? Exatamente. Bom, e nesses últimos anos, alguns termos surgiram aí também na alimentação das pessoas, o tal de low carb, que é alimento ou dieta com baixo carboidrato, low fat também, com baixa gordura, high fat, high carb, esses termos. E a onda fitness também chegou na nutrição, né? Nós temos as receitas fit, né? Que são direcionadas, acredito, para quem quer perder peso, quem pratica atividade física. Só que tem algumas receitas fit aí, que às vezes aparecem nos vídeos, as postagens do Instagram. É uma receita fit, porque tem pouco carboidrato, low carb, etc. Mas parece que o substituto do carboidrato é a gordura. E daí, como que fica a ingestão calórica, né, se a pessoa troca o carboidrato pela gordura? Né? É uma vantagem realmente isso ou pode ser um tiro no pé? É um tiro no pé. A gente tem que precisar entender que nós temos, para emagrecer, nós precisamos estar em déficit calórico, ou seja, consumindo menos calorias do que a gente gasta. Senão, não emagrece. Esse é o segredo de qualquer emagrecimento. Não existe outro tipo de emagrecimento, a não ser o déficit calórico. Então, o que acontece? As pessoas às vezes usam essas receitas que são receitas muito gostosas, saudáveis realmente, por tirar o açúcar e etc. Porém, elas geralmente têm muita gordura. Óleo de coco, às vezes muita gema de ovo, enfim, várias fontes de gordura, margarina e etc. E a gente precisa entender o quê? Que cada molécula de carboidrato, ou seja, cada grama de carboidrato, quer dizer, gera 4 calorias. E cada grama de gordura gera 9 calorias. Então, quando essa troca é feita basicamente elas por elas, a gente tem um aumento calórico duplicado dessa receita. E acaba atrapalhando demais o déficit calórico. Então, não é substituir por substituir. O que eu falo para meus pacientes traga a receita para mim no dia do retorno, no dia da consulta, que eu vou calcular essa receita, ver quanto tem de caloria e ver se compensa comer. Porque às vezes a pessoa poderia comer alguma coisa mais volumosa e às vezes vai precisar comer assim, desse doce que ela fez, desse doce fit, comer 20 gramas dele, né? Porque vai dar muita gordura. Um grande exemplo às vezes o pessoal fala assim, posso comer 2 quadradinhos de chocolate, sabe? 70%, mas assim, 20 gramas, 25 gramas de chocolate, 70%, tem 126 calorias. Então, assim, você comeu 2 de manhã, na hora do almoço, 2 à noite, já são quase 360 calorias, né? Então, o que vai acontecer? São 260 calorias, desculpa. Então, assim, se eu te deixei no déficit calórico de 500 calorias, você basicamente já baixou isso pela metade. Consequentemente, vai ter menos perda de gordura. Então, a mesma coisa são esses doces fit. Geralmente, eles têm bastante gordura e pouco carboidrato, mas a gordura tem 2 vezes mais calorias do que o carboidrato, né? Então, a Amanda comentou aqui no chat que fez uma dieta low carb, pelo que eu pude entender, e perdeu alguns quilos aí, só que também perdeu cabelo, né? Então, pode ser uma deficiência calórica, né? Além de abaixar o carboidrato, abaixou as calorias e faltaram alguns nutrientes, também micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E parece, pelo que eu entendi, quando ela encerrou a dieta, voltou ao normal o cabelo dela, né? E a Camila comentou aqui também, ela, na verdade, parece uma pergunta. Parece que ela tem o fígado gorduroso, né? Como diminuir melhorar essa condição aí do fígado gorduroso, que é preocupante, né? Uhum. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a Amanda falou da queda de cabelo. Isso é muito comum. O que eu mais tenho paciente chegando e falando, ó, cabelo meu tá caindo, minha pele tá ressecada, minha unha tá quebradiça, não tenho vontade de fazer nada. Isso é normal de quem tá no início de desnutrição. Aí a pessoa fala, pô, mas eu tô em sobrepeso, eu tô em obesidade, como que eu tô desnutrida? Sim, é possível você ficar desnutrido mesmo acima do peso, porque você tá faltando nutriente. Desnutrição é falta de nutriente. Então, foi o que eu disse lá no início, ficar com uma restrição muito alta de calorias faz com que o seu metabolismo fique lento. Ele ficando lento, ele vai dar prioridade para o coração, pulmão, rins,
sistema sanguíneo, vai dar essa prioridade. Então ele vai parar de produzir proteínas para o seu cabelo, vai parar de produzir colágenos, vai parar de produzir, de mandar cálcio para alguns lugares. Então ele vai parar isso daí, porque para ele isso não é o mais importante. Mais importante de tudo é o sistema estar funcionando. Então, consequentemente, você tem esses alertas no seu corpo. Então é basicamente o corpo falando assim, volta a comer normal, porque... Então, assim, ele começa a te dar um desânimo, ele começa a te dar fome, você não dá atenção a isso. Aí ele começa a dar uma queda de cabelo. Ele é o alerta que o seu corpo está te dando, que você precisa ajustar a sua alimentação. Né? Em relação ao fígado gorduroso, geralmente nós temos algumas coisas que a gente precisa estar fazendo. Primeiro, restrição total de bebida. Não se pode beber nada de álcool quem tem alguma questão de fígado gorduroso, né? Segundo, evitar qualquer tipo de fritura, né, coisas muito gordurosas, etc. Porque essas coisas vão estar agredindo totalmente. Né? E assim, ir ao médico para evitar o máximo de consumo, principalmente de remédios, para tentar curar isso, porque o fígado vai estar ali o principal responsável pela metabolização desses remédios. Então, se o fígado foi agredido de alguma forma, e quando ele é agredido, ele perde parte dele, e essa parte dele ele retoma o volume dele, só que com gordura, porque ele não consegue se regenerar. E o que ele regenera no lugar é a gordura. Então, fígado gorduroso é alguém que teve uma agressão muito alta. Outra coisa também importante é diminuir muito açúcar, doces, coisas muito açucaradas também. Né? E esses 3 pontos aí podem ajudar bastante, mas principalmente aí no médico para ver qual que é o grau disso daí e ver o que realmente vai precisar tomar, se for necessário, os ajustes de alimentação, procurar um nutricionista para adequar a alimentação de forma correta. O primeiro item que você mencionou aí, diminuir ou retirar o álcool da vida, né? Que é muito comum as pessoas tomar umas cervejinhas aí no final de semana. Para quem não sabe, o álcool, praticamente 100% do álcool é transformado pelo fígado em gordura, né? Essa gordura pode sair do fígado e ir para o tecido adiposo ou pode se acumular no próprio fígado, né? Então, realmente precisa tomar cuidado com isso. A outra questão importante para nós conversarmos aqui é sobre a massa magra. Então, eu gostaria que você me explicasse rapidamente. Aí, a Amanda está perguntando se água com gás está liberado na dieta. Não tem nenhum problema água com gás, né? Não tem nenhuma caloria, nada. É isso que eu ia falar. Sempre a gente tem que ter o seguinte cuidado. Se tem caloria, vai atrapalhar o déficit calórico. Se atrapalhar o déficit calórico, vai diminuir o uso da gordura do corpo. Então, sempre olhar se a questão da quantidade de calorias que tem. Mas uma outra coisa muito importante também, a questão assim, que essas bebidas gaseificadas, elas atrapalham muito a questão de melhora da pele, né, questão de celulite. Então, a pessoa tem que também tomar um cuidado, porque ela pode aumentar aí a questão de celulite por ser águas com gás, né? Bom, daí eu queria que você explicasse para nós, resumidamente, né, que daria um livro isso, essa questão da composição corporal, né? Então, as pessoas querem perder gordura, mas muitas talvez não saibam que, dependendo da dieta que fizer, vai perder também a tal da massa magra, né? O que é essa tal da massa magra, né? Qual a importância da massa magra? Certo. Massa magra, no caso, é a massa livre de gordura, né? Então, a massa magra que a gente fala, ela é desde músculo, osso, água, tudo isso é massa, ou seja, é o peso de massa livre de gordura, né? Quando a gente fala em perda de massa magra, a gente está falando o quê? Perda de músculo, né? Então, nós não podemos perder a quantidade de músculo que a gente tem. Muita gente chega no consultório e fala, não, mas eu não estou nem aí, eu quero só emagrecer, não tem problema se perder massa magra. Mas o maior queimador de gordura que a gente tem é a massa magra. Porque quanto mais músculo você tem, maior vai ser seu gasto calórico. Consequentemente, maior vai ser sua queima de gordura. Então, a manutenção da massa magra é algo extremamente estratégico para que você continue perdendo gordura o mais rápido possível. Então, por isso que a associação da dieta com o treino é o casamento perfeito, porque você mantém a sua massa magra, sempre o tônus muscular, mantém essa massa muscular ativa, principalmente, fazendo com que você tenha maior gasto calórico, né? E principalmente preserve ela, porque assim, nós somos nutricionistas esportivos ainda,
nós temos um medo absurdo de fazer o paciente perder massa magra. Eu, principalmente, que sou um praticante, sei a dificuldade de ganhar massa magra, eu morro de medo de deixar meus pacientes perder massa magra. Então, a qualquer vez que perder um pouquinho de massa magra, eu já vou lá e ajusto a dieta. Mesmo que seja para ele perder menos gordura, mas eu não quero que ele perca massa magra em hipótese alguma. Né? E o que as pessoas às vezes confundem, que é legal, que acham que estão ganhando massa magra. Eu fui no nutricionista, eu perdi 3 quilos de gordura e ganhei 2 de massa magra. É um pouco ilusório isso, porque é bem difícil de ganhar tanta massa magra em pouco tempo. E o que acontece? Pode ser que às vezes a pessoa fez um consumo muito alto de sódio, comidas mais salgadas, e acabou tendo uma retenção. E quando eu falei lá no início que a massa livre de gordura, a água faz parte dessa massa livre de gordura. Então, às vezes, o que ela pode ter ganhado nesse tempo é retenção. Então, eu sempre tenho esse olhar para saber assim, se ela ganhou massa magra ou se ela ganhou retenção. Então, eu sempre pergunto: o que você comeu no final de semana? O que você comeu esse dia? Eu comi um lanche, eu comi uma pizza. Então, você tá com uma retençãozinha aí maior, etc. E aí eu acabo explicando para a pessoa. Mas, assim, é muito difícil, é muito raro ganhar massa magra estando em déficit calórico. Né? Calórico. Então, pode assim, ser uma ilusão causada também pelo cálculo, né? Porque quando você mede, né, os componentes, esses 2 componentes, massa magra e massa de gordura, você consegue medir por meio da bioimpedância, por meio do compasso de dobras cutâneas, você consegue medir, normalmente é mais comum medir a massa de gordura. Você reduziu, daí você tem uma proporção menor e tem uma proporção maior. Daí é a questão matemática, né? Se reduziu a proporção de um, aumentou a proporção de outro, né? Não necessariamente o peso, o absoluto, né? Exatamente. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com percentual de massa magra. Eu trabalho em quilos. Quantos quilos de massa magra a pessoa tá? Porque realmente você abaixa o percentual de um, aumenta de outro. E aí a pessoa tem essa coisa: nossa, diminuiu o percentual de massa magra, de gordura, e aumentei o meu de massa magra. Aí entra o nutricionista para orientar a pessoa, explicar para ela, e não deixar ela sair com essa ilusão, né? Para não ficar uma coisa mais. Uma coisa assim, dela esbarrar com alguém que sabe um pouco mais e às vezes tirar isso daí dela. Então eu já deixo bem esclarecido durante a consulta tudo isso. Então, a resposta mais importante da noite hoje, então, Emílio, é agora, né? Depois nós temos outras, mas a mais importante é agora. Segunda-feira eu vou começar uma dieta e eu não quero perder massa magra. O que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, resumidamente, para não perder massa magra com essa dieta? Certo. Primeiro é não fazer restrições absurdas. Não precisa cortar alguma coisa drasticamente. Para a pessoa que não quer passar nutricionista, é legal ela ir sentindo como o corpo está reagindo. Tirando, que nem eu falei lá no início, poucas coisas. Tira o refrigerante, tira o açúcar, tira o excesso de gordura, tira a fritura. Vai tirando algumas coisas dispensáveis. E vai sentindo. Mas nada de fazer restrições, por exemplo, low carb, cetogênica. Não faça isso, que aí sim você vai diminuir demais. E assim, não adianta falar assim: eu vou deixar de comer tal refeição, eu vou parar de comer carboidrato à noite, que é o que muita gente faz, que é um grande erro. Por exemplo, se você treina à noite, o momento que você fica mais comer carboidrato é à noite, né? Senão você depleta sua massa magra, você agride sua massa magra durante o exercício e você não dá a reposição que ela precisa. Então, assim, a questão de você não comer carboidrato em determinado momento, tudo depende do que você fez naquele período de tempo. Então, se você treina à noite, você vai comer carboidrato à noite. Eu treino na hora que eu acordo em jejum. Então, a sua última refeição tem que ter carboidrato. Você não pode dormir sem carboidrato, porque durante a noite você vai formar glicogênio para você ter força para o treino. Meu treino é na hora do almoço. Aí, beleza, pode ser que à noite você possa comer bem pouco carboidrato, às vezes nada, mas depende muito da avaliação do nutricionista e da quantidade de carboidrato que você vai comer durante o dia também. As pessoas, todo mundo certamente já ouviu falar dos hormônios anabolizantes, né? Mas existem também hormônios catabolizantes, e um deles é o cortisol, né? É um hormônio que nós temos, e quando ele é secretado? Quando você fica em jejum por muito tempo, quando você faz uma restrição calórica severa, quando você come pouco carboidrato, esse hormônio é secretado, porque também é um mecanismo de segurança. Esse hormônio é catabólico,
ele vai lá na reserva de glicogênio, faz quebrar o glicogênio em glicose. Vai na reserva de gordura, faz quebrar a gordura em ácidos graxos. E vai na reserva, que não é reserva entre ácidos de proteína, na verdade é uma proteína que tem uma função lá. Mas o cortisol vai lá e quebra essa proteína. E com isso você está perdendo parte da sua musculatura aí. De pouquinho em pouquinho você perde uma proporção aí que vai fazer falta principalmente para o seu metabolismo, né? Para manter a sua taxa metabólica. Bom, agora a questão, vamos partir para a questão, essa questão da dieta, de perda de peso, perda de massa magra, a questão da hipertrofia e do desempenho, né? Você tem, como eu falei no início, você tem uma experiência aí de prática de musculação, né? Quanto você pesa, Emílio? Por curiosidade. Hoje eu estou na faixa dos 112 quilos. 112? Quanto você tem de altura? 1,94. Então, isso é bem alto e bem forte, né? Então, uma pessoa com 112 quilos, né? Alguém fala que pesa 112, é um gordão, né? Mas, então, ele pratica bastante musculação, certamente tem uma genética que propiciou esse ganho aí de massa muscular grande aí também. Nem vou perguntar se tomou algum esteroide anabolizante algum dia, né? Mas provavelmente não. Não. É que assim, às vezes o pessoal fala assim, 112 quilos, tal, tem muita gente que fala assim, meu sonho é passar dos 3 dígitos, tal. Pra mim, que tem 1,94 m, não foi difícil, né? A minha massa magra é considerável, mas aí entra um grande detalhe, que alguns pacientes às vezes falam assim, pô, você é nutricionista, mas você não tem um abdômen definido, trincado, aquela coisa assim. Por que eu não tenho? Porque eu gosto de parecer mais volumoso, maior. Eu já cheguei a ter a barriga, o abdômen marcado, só que para isso eu tive que sacrificar muita massa magra, né? Então eu tive que diminuir, não a massa magra, mas diminuir o meu volume, porque eu tenho camada de gordura no ombro, eu tenho camada de gordura no braço, eu tenho camada de gordura na minha perna. Então eu tive que diminuir tudo isso para poder mostrar o abdômen. E aí eu pensei, vale a pena? Porque aí muita gente falava assim, você parou de treinar? Você parou de treinar? Então, isso eu falava assim, cara, quanto tempo eu fico sem camiseta na minha vida? É quase nada. Então, assim, eu prefiro ter um tônus maior, ser mais volumoso, não ter uma barriga trincada, lógico, ter uma barriga retinha, os gomos ali um pouco aparecendo, mas não aquela coisa extremamente, né? Então, o uso do recurso ergogênico aí já entraria nessa moeda de troca, né? Ao invés de eu perder volume, eu manter o meu volume, mas ter o meu abdômen. Então, eu acho assim, eu mantenho do jeito que tá, que eu tô feliz pra caramba. O meu tamanho é legal, o pessoal chega, sabe que eu treino só de me olhar, então eu já fico feliz com isso. Para mim tá bom demais. Então, as pessoas têm que estar felizes consigo mesmo, né? Então ela tem que se olhar no espelho e estar feliz. Eu, graças a Deus, hoje me olho no espelho e sou muito feliz pelo que eu vejo. Então eu não tenho uma necessidade assim, de querer ficar gigante, né? Tomar alguma coisa para ficar monstro. Não tenho. Bom, então a pergunta é essa. Agora, vou esquecer a perda, vamos entrar no ganho de massa magra. Tem muitos aí, a Patrícia está nos assistindo, acabou a aula dela, está assistindo aqui, e eu falo sempre para ela, olha, você tem que preservar ou até, se possível, ganhar massa magra. Então tem muitos aqui 30 mais, 40 mais, que talvez nunca tenha se preocupado em ganhar massa magra. Se preocupa sempre em perder gordura, mas e ganhar massa magra, né? O que a pessoa precisa fazer em termos de dieta, né? É claro que tem um treinamento específico, se você quiser falar um pouquinho também, como você tem muita experiência, mas tem um treinamento específico para ganhar massa muscular. Uma pessoa que é corredora vai ganhar bem massa muscular de forma bem limitada. Mas em termos de alimentação, o que é necessário para hipertrofiar ou pelo menos ganhar um pouquinho mais de massa magra para as pessoas aí 30 mais, 40 mais, 50 mais, ter uma melhor saúde e longevidade? Bacana. Essa é uma coisa que é bem legal de ter perguntado, porque tem muita gente que confunde, né? Lógico que isso depende muito da idade da pessoa, mas tem muita gente que fala assim, não, para ganhar músculo tem que comer muita proteína, tem que comer muita proteína e tal, e não é. E o fato é o inverso. Geralmente quando a pessoa está indo numa perda de gordura, como eu falei, eu estou jogando ali
38, 35, 33% de proteína. Quando ela chega da definição que ela queria falar, meu, tô feliz, agora eu quero ganhar massa magra. Isso se inverte de uma tal maneira, a pessoa cai lá para 18, 17% de proteína. Então, um grande erro que as pessoas cometem é comer proteína em excesso. E elas ainda acreditam que todo mundo que fala isso está vendendo algo errado. Não, ele está falando isso porque ele não quer que eu fale. Porque eu falo, eu já fui desse time de falar, não, tem que comer proteína, né? Antes de eu fazer nutrição, eu falo, não, tem que comer proteína, tem que comer sim, é mentira, tem que comer. Não precisa exagerar. Você comer ali de 1,4 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso e você comer mais carboidrato é o que vai fazer efeito. Por quê? Com mais carboidrato dentro do seu organismo, você vai ter maior força. Consequentemente, você vai ter maior glicogênio muscular, o que vai te dar mais volume. Né? Você vai ter mais água dentro do músculo, o que vai liberar mais espaço para a formação de fibras musculares. Enfim, então você precisa de calorias para você aumentar peso, aumentar o seu peso. Tanto que, quando a gente está perdendo peso, a gente fica em déficit calórico. Né? Quando a gente vai ganhar massa magra, a gente fica em superávit calórico. Que é o quê? Ao invés de você ficar em déficit de 500 calorias, você vai ficar em superávit de 300, 400. E isso precisa ser feito com um nutricionista, por quê? É muito mais difícil ganhar massa magra do que perder gordura. Ao contrário do que muita gente acha. Porque quando você está perdendo gordura, você está perdendo gordura e ela vai embora. Mesmo você, às vezes, deixando de comer um negocinho, você comendo um negocinho ali no final de semana, o que você vai fazer? Só vai reduzir a perda de gordura, mas você vai perder. Agora, no ganho de massa, você vacilou, foi lá e comeu alguma coisa a mais no final de semana, comeu alguma coisa, isso vai virar gordura, porque você está o tempo inteiro em superávit calórico. Você não está tendo uso de gordura do seu corpo, porque você já está dando a quantidade de calorias que ele precisa. Então, consequentemente, você não vai perder gordura. E no outro dia, se você comer alguma coisa acima da quantidade que você deveria comer, vai virar gordura. Então, esse acompanhamento com o nutricionista é muito mais importante ainda no ganho de massa, porque a gente vai estar avaliando mês a mês quanto ele ganhou de massa magra e quanto ele ganhou de gordura. Se ele começou a ganhar gordura demais, a gente vai lá e dá uma diminuidinha. Se ele está indo bem a massa magra, a gente dá uma aumentadinha. E a gente vai sempre trabalhando ali, cercando a quantidade de gordura que ele está ganhando, porque o importante é ele ganhar massa magra. Lógico que assim como um déficit calórico, uma perda de gordura vai às vezes perder e às vezes perde um pouquinho de massa magra, o ganho de massa magra sempre traz um pouquinho de ganho de gordura, não tem como fugir disso. Mas é aí que entra o nutricionista, para ter isso daí o mais ponderado possível. Isso daí é o que eu comentei numa live anterior, é a famosa lei da termodinâmica da bioquímica, né? A diferença entre o consumo e o gasto. Quando você consome mais, você ganha, né? Infelizmente não ganha só músculo, ganha gordura também. E quando o seu gasto é maior que o consumo, você perde gordura, mas pode perder também um pouco de massa magra, se não tiver o controle. Essa questão do consumo de proteína que você mencionou é uma dúvida, né? E é algo que as pessoas parecem que cometem muito. Até acho que foi o Ramon aqui que comentou agora que cometia esse erro também, porque existem muitas pessoas, as influencers aí, que dão receitas, né? Mesmo sem ter estudado, dão receitas. Tem uma modelo famosa aí que diz que consome 40 claras de ovo por dia. Isso, nas minhas contas, dá mais de 200 gramas de proteína só do ovo. Provavelmente ela come algum peito de frango, outros alimentos, toma suplemento de proteína. Então, quanto essa pessoa consome de proteína por dia, né? Como o Emílio falou agora, a necessidade aí é 1,4 aproximadamente, 1,5 grama por quilograma de peso corporal. Não há necessidade de muito mais do que isso, né? Uma pessoa que não quer ganhar massa muscular só para manter o peso, quanto que precisa de proteína, Emílio? É em torno de 1 grama? De 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo. 1 a 1,2. Isso daí vamos falar numa pessoa saudável, normal e que não é praticante de atividade física, né? Porque quando você é praticante, aí sim, você tem uma degradação e você precisa de um aumento leve, né? E aí ficaria de 1,2 a 1,4, mais ou menos.
Tá, a Patrícia está perguntando aqui se ela pode fazer a relação direta de perda de gordura e ganho de massa magra. Dá para perder um que nós não queremos e ganhar o outro que nós queremos? Não, infelizmente foi o que a gente conversou lá. Simultaneamente? Não tem como. Se você está em déficit calórico, seu corpo está usando a gordura que você tem e você está deixando ele com falta de caloria. Já quando você quer criar massa magra, é o contrário, você deixa ele com caloria a mais para que ele possa construir massa magra com esse excedente de caloria que você está dando para ele. Então é o inverso, as duas coisas, infelizmente, elas não acontecem, como eu disse, a não ser com, às vezes, o uso de recursos ergogênicos, né? E até entrando nesse assunto que foi o que a gente falou agora há pouco, em relação ao consumo excessivo de proteína, até pessoas que fazem consumo de recursos ergogênicos, não é necessário um aumento gritante de quantidade de proteína. E para quem acompanha os canais mais influenciadores de musculação, por exemplo, eles estão falando muito disso. De cardápios aí com mais de 2,4, 2,6, 2,8 gramas de proteína por quilo de peso, para quem usa algum tipo de anabolizante. Aí eles falam, cara, não precisa. Não é porque você está utilizando algum recurso ergogênico que você precisa aumentar desse jeito a proteína. Não precisa. Então, até essas pessoas não precisam. Então, quem dirá uma pessoa normal consumir uma grande quantidade de proteína? Bom, e daí tem aqueles, finalizando aqui a última pergunta, para depois nós finalizarmos, tem aqueles praticantes de corrida, ciclismo, muita gente pedalando hoje em dia, percursos longos, né? Triatlo, natação. Para esse pessoal que faz exercício mais aeróbio, né? Qual que é o tipo de alimentação mais... Ele precisa carregar mais na proteína, um pouco mais no carboidrato? O que você recomenda, assim, em linhas bem gerais? Bacana. Vou falar 2 pontos. Primeiro da dieta e o outro sobre o exercício. Primeiro ponto, em relação à alimentação, corredores, ciclistas, triatlo, etc., eles precisam ter uma quantidade durante o dia mais voltada para a quantidade de gordura dentro da alimentação e mais próximo aos treinos, mais voltada para o carboidrato. A proteína ela já não é algo tão importante assim. Se a pessoa está pensando em ter um melhor rendimento em relação a correr mais, cansar menos, né, conseguir bater seus recordes e etc. Então, seria uma coisa mais voltada para a demanda calórica que ela vai ter. Então, isso o nutricionista precisa calcular quanto ele corre, quanto tempo, qual que é a velocidade, qual que é a intensidade desse treino, para a gente saber quanto é o match dele, que no caso é o gasto calórico dentro desse exercício, e aumentar isso dentro da dieta dele. Seja para ganho ou seja para perder gordura, tanto faz. Aí o que eu ia falar do exercício o grande problema de ciclistas, às vezes nem sempre corredores é o que eu tenho menos problema, mas, por exemplo, ciclista. É assim, chega lá no meu consultório e fala, amigo, eu faço pedalo de final de semana, pedalo no meio da semana um dia. Tá, quanto você pedala de final de semana? Ah, pedalo mais ou menos tanto. E de semana, mais ou menos tanto. Onde entra o maior problema? Os ciclistas, geralmente os ciclistas amadores, eles não têm uma periodização e muito menos uma organização do que eles vão fazer. Eu tenho muitos pacientes que chegam lá e falam assim, Emílio, a gente chegou lá no sábado de manhã, ia fazer 20 km, a gente acabou fazendo 70, fazendo 80. Foi tudo pro espaço, todo o cálculo calórico que eu fiz, acabou. Eu tive uma paciente, às vezes, mandou para mim um print dela andando de bike, ela foi, Emílio, eu gastei 1.700 calorias em um pedal, cara, num dia. A comida que ela tinha que comer no dia era 1.600 calorias. Ela gastou mais do que ela tinha que comer. Ela agrediu totalmente o organismo dela. Perdeu muita massa magra. Então, essa organização é fundamental. Então, o que eu falo? Qual é o dia que você vai fazer o longão que eles falam, que é o pedal longo? Qual que é o dia esse? Você vai correr, você vai andar de quanto a quanto? Eu vou fazer tanto. Certeza, não foge muito disso. Porque se você fizer menos, você vai perder calorias. Se você fizer mais, você vai perder massa magra. Então, vamos manter isso aqui. Se você falar assim, chegou no sábado, falou assim, amiga, eu não vou correr hoje, eu não vou pedalar tanto, vou fazer menos. Come o cardápio da semana. Não come o cardápio do sábado, que eu deixei pronto para você andar muito, correr muito, pedalar muito e etc. Então, essa é a minha maior, assim, eu tive até uma paciente que falou assim, você não gosta de ciclista, né?
Falei, não, eu amo ciclista. Eu não gosto da falta de organização de vocês. Vocês têm que se organizar, gente. O que vocês vão fazer? Quanto vocês vão andar? Porque não tem como eu adivinhar ou eu deixar um cardápio pronto para a quantidade de quilômetros que você vai andar. Não tem como. Então, se você for que vai andar 50, ande 50. Agora, se você for andar 80 numa estrada de terra, quebrou tudo. Aí já foi tudo pro espaço aí, os cálculos. Bom, Emílio, tinha mais umas 49 perguntas para fazer para você aqui, para continuar a conversa, mas nosso tempo está acabando. Então, eu vou ser bem rápido, eu quero agradecer muito a sua participação. Provavelmente nós vamos fazer uma outra conversa dessa, né, para esclarecer mais coisas. Você deu muitas informações para nós aqui, somos muito gratos. Eu agradeço todos que participaram da live aí, quem quiser pode recomendar, que vai ficar gravado aqui no perfil também. E eu vou deixar aí um minuto para você também se despedir, falar da sua consultoria, que você faz consultoria online também, além de na sua cidade. Sim. Eu atendo em Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, Bernardino de Campos e aqui na minha cidade natal, em Guararapes. Mas eu também atendo de forma online e é bem muito parecido ao atendimento, porque é por videoconferência, então a gente conversa, do jeito que a gente está conversando aqui, eu converso com o paciente. A única diferença é que eu não vou eu estar tirando as medidas da pessoa, mas isso facilmente um personal, um instrutor da academia consegue tirar, e aí a consulta fica igualzinha, né? Não tem problema nenhum. Mas, assim, eu fico muito feliz pelo teu convite. As perguntas foram muito pertinentes, foram muito boas. Foi algo que sempre meus pacientes estão perguntando recorrentemente. Então é algo muito interessante que eu vou precisar até muito dessa live para falar, pessoal, assistam essa live porque realmente tem um conteúdo que vocês sempre me perguntam, né? Então foi muito bom, foi muito bom. Eu queria agradecer demais. Agradecer a minha ex-professora Patrícia que está participando aí, né? Patrícia foi minha professora de engenharia, foi a minha orientadora de TCC. E eu adoro ela, né, na verdade, adoro ela, até hoje sou um fã dela, sempre falo para ela, fala que eu sou muito exagerado, mas eu sou fã dela até hoje, de tudo que ela ensinou pra gente. Foi ótimo, então, muito obrigado, Emílio, mais uma vez, todos que participaram, todos que fizeram perguntas e prestigiaram aqui a nossa conversa. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.